Capítulo para certificação Oracle recuperando dados usando o comando select. Select, comando que nós vamos estudar hoje, é uma declaração SQL que retorna um conjunto de resultados de registro de uma ou mais tabelas, tá certo? Ela recupera 0 ou mais linhas, agravem isso, tá? Show. 0 ou mais linhas de uma tabela ou mais tabelas bases. Também de tabelas temporárias, nossas temp tables, e também de nossas views de um banco de dados, tá certo? Na maioria das aplicações, o select é um comando de linguagem de manipulação DML, mais utilizado. Em algumas conotações nem entram como DML, entram com uma outra conotação. Mas aqui, para a prova de certificação Oracle, select é um comando DML. Como o SQL é uma linguagem não procedural, certo? Consultas select especificam um conjunto de resultados, mas não especificam como calculá-los. Você vai ter que fazer uma function ou uma expressão para fazer um cálculo do seu resultado, tá certo? SQL, nosso Structured Query Language, é um padrão. Embora o SQL seja um padrão ANSI, tá certo? American National Standard Institute. Há muitas versões diferentes da linguagem SQL. No entanto, para ser compatível com o padrão ANSI, a linguagem deve possuir pelo menos os comandos principais que nós vamos estudar ao longo desse treinamento, que são select, update, delete e insert, que nós vamos estudar, tá certo? Objetivos deste capítulo. Após o término dessa lição, você será capaz de listar as capacidades do nosso comando select e executar o comando select. Ok? Para extrair dados do nosso banco de dados, você precisa de uma instrução select para isso. Tá certo? No entanto, você pode precisar restringir colunas que são exibidas. Nesse capítulo, a gente vai trabalhar isso, tá certo? E também nós podemos criar instruções selects que podem ser usadas mais de uma vez, tá certo? A nossa agenda, então vamos listar as capacidades do comando select, expressões aritméticas e valores nulos, aliases de coluna, usar o operador de concatenação literais, operador cult e comando distinct, e utilizar o nosso comando describe. Tá? Aqui já aparece pegadinhas de prova. Tá certo? Vocês vão ver que muito fácil falar sobre o comando select, né? Mas na hora de responder questões, podem ter diversas pegadinhas. Ok? Select básico. Então, nós temos aí a estrutura de um select básico, né? Então, nós temos select asterístico, as colunas de tabela que eu vou trazer os dados. Select identifica as colunas que serão mostradas e o from identifica as tabelas que serão mostradas. Tá certo? Nós temos aqui um alias, né? Nós vamos trabalhar bastante com alias, que ele dá um nome diferente para o cabeçalho de coluna, ok? E ao longo de todo esse treinamento, de todo esse caminho para uma certificação Oracle, as palavras-chave, cláusula, declaração são usadas de maneira simples. Nós vamos utilizar, tentar passar para vocês o máximo possível de uma maneira simples, focada
para a prova de certificação, certo? E agora vamos para o nosso primeiro select, primeiro comando que vocês vão executar em Anabase Oracle, certo? Então, select asterisco from departments, quem estiver com o esquema HR habilitado. Vocês vão ver na videoaula de instalação e preparação do ambiente. Quem não tiver com o esquema HR, é só colocar HR ponto o nome da tabela, tá certo? Então, esse slide vocês vão executar esse comando, select from departments, né? E você pode exibir todas as colunas de dados em uma tabela seguindo a palavra select com um asterisco. Então, um asterisco significa isso. Neste exemplo, a tabela departments contém 4 colunas somente. Olha ali embaixo, no GIF, né? Department ID, que é o código do departamento, Department Name, Department ID e Location ID, que é a localização do departamento. Tá certo? A tabela contém 8 linhas somente. Talvez um select que vocês executarem pode dar mais ou menos, tá? Você também pode exibir todas as colunas da tabela listando após a palavra select. Por exemplo, caso você queira somente algumas colunas ou queira fazer o select trazendo todos os nomes de colunas, você pode pelo seguinte comando que eu vou acrescentar abaixo. Por esse comando aqui abaixo, nós trazemos todas as linhas de nossa tabela. Vamos pegar aqui, vou habilitar o SQL Developer para vocês verem, olha só. Somente o resultado vocês vão ver, tá? Deixa eu alinhar ele aqui. Se eu fizer o meu select from departments, ok? Vamos executar. Existe algum errinho? Acertá-lo. Aqui eu acertei os dois select para vocês executarem. Select asterisco from departments, visualizar os dados, tabela department, select as colunas que você queiram demonstrar no seu select. Ok? Olha só. Está aí os dados, certo? Nesse próximo slide, ele quer mostrar que se você quiser somente trazer algumas colunas do seu relatório, tá aí, select department ID from departments, você tem seus resultados, certo? Não tem nada mais de importante. Vamos aqui para o comando, se eu quiser trazer somente o meu select duas colunas, vou eliminar aqui, ó. Vou executar o comando, trouxe somente as duas colunas, ok? Escrevendo o comando select, pessoal, e aí já entra algumas pegadinhas de prova que programadores experientes podem reprovar se não tiver esses conceitos bem trabalhados, ok? Então, primeiro item, não são case sensitive, não diferenciam maiúscula e minúsculas, os comandos Oracle, ok? Maiúscula e minúscula, select última letra em maiúsculo, olha só, não vai me fazer diferença. Podem ser colocados em uma ou mais linhas. Beleza, eu posso fazer isso daqui, com o comando. Executar, está aqui executado. Palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre linhas. Palavras-chave, select. Eu não posso abreviar a palavra-chave, ele dá um erro. Ok? É isso que ele quer dizer com isso. Vamos fechar. Cláusulas geralmente são colocadas em linhas separadas. Então, por default, a gente sempre coloca em linhas separadas as cláusulas, né? Identando, se tiver mais para frente veremos o comando where, a gente coloca dessa vez, para ter uma sintaxe melhor, certo? Identes e recursos são usados para melhorar a sintaxe, foi o que eu mostrei, que recursos e indentações são utilizadas para melhorar a sintaxe, ok? No SQL Developer,
podem ser encerradas opcionalmente com ponto e vírgula. Então aqui vocês veem que eu não coloquei ponto e vírgula, eu executo o comando, tá ok? Opcionalmente eu posso estar colocando o comando também, tá ok? No SQL Plus, ok? Devem ser encerradas com ponto e vírgula para poderem ter a execução do comando, certo? Então, vocês devem tomar muito cuidado com isso, principalmente em questões que venham uma linha grande de códigos, verificar se o ponto e vírgula está associado no SQL Plus ou não, tá certo? Cabeçalhos e colunas. No SQL Developer, o cabeçalho de colunas, olha só, cabeçalho, estou falando desta coluna aqui, cabeçalho. Ele é alinhado à esquerda e tudo em maiúsculo. Se eu estiver utilizando o SQL Plus, caractere e data são alinhados à esquerda, aí modifica. Tá certo? Números são alinhados à direita, no SQL Plus. E é tudo maiúsculo. Tá certo? Expressões aritméticas. Nós podemos ter mais, subtrair, multiplicar e dividir. Tá certo? Aí dicas que pode te confundir na hora da prova. Você pode usar operadores aritméticos em qualquer cláusula de uma instrução select. Gravem isso. Qualquer cláusula. Exceto no from. Guarda isso. Tá ok? E campos do tipo de dados date e timestamp, você pode usar apenas os operadores de adição e subtração. Claro que é uma coisa óbvia, mas pode te complicar na hora da prova de responder uma questão, tá certo? Então grava essas dicas, tá ok? Exemplo do uso de nossos operadores aritméticos, né? Esse exemplo usa o operador de adição para calcular o aumento salarial de $300 para todos os funcionários. Também é exibida uma coluna salário mais 300 na saída, para mostrar o valor atual, o anterior salary, depois da vírgula salary mais 300. Observe que a coluna resultante salary mais 300 não é uma nova coluna da tabela, é apenas uma exibição. Por padrão, o nome de uma nova coluna vem do cálculo que a gerou. Neste caso, salary mais 300. Então, já grava que o nome da coluna vai ser isso daqui. Tá ok? Outra observação importante é que o Oracle automaticamente ele ignora espaços em branco antes e depois do operador. Tá certo? E uma coisa muito importante são as regras precedência. Ok? A multiplicação vem antes, e divisão ocorrem antes do mais e do menos. Operadores com a mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita. Tá ok? E
Parênteses, né, são usados para substituir a precedência padrão ou para esclarecer uma instrução, tá certo? Neste exemplo, se vocês executarem esses dois selects, vocês vão ver que vai existir uma diferença na hora de analisar o resultado. Okay? Nesse primeiro select ele faz isso, depois soma com isso. E nesse outro select, primeiro ele faz essa conta para depois fazer ver os 12. Então aqui você tem um resultado x e aqui praticamente um resultado y. Tá certo? Aqui para vocês testarem a precedência e aqui um select para vocês testarem a precedência, mas aplicando um parênteses. Tá certo? E agora mais detalhes do que pode lhe confundir na hora da prova. Null é um valor indisponível, não atribuído, desconhecido ou inaplicável. Colunas nulas, olha, Commission PCT existe colunas nulas aqui. Nulo não é a mesma coisa que zero ou espaço em branco. Ok? Se uma linha não tiver um valor de dados para uma coluna específica, esse valor é considerado nulo ou contém um valor nulo. Colunas de valor nulo podem ser selecionadas em uma consulta select. Elas vão aparecer e podem fazer parte de uma expressão aritmética. Tá certo? Qualquer expressão aritmética usando valores nulos resulta em nulo. Gravem isso. As colunas de qualquer tipo de dados podem conter valores nulos. Presta atenção nisso daí, ok? No entanto, algumas restrições not null e primary key evitam nulos sejam usados em colunas. Tá certo? Então, nesse exemplo aqui do slide, observe que apenas um gerente de vendas ou representante de vendas pode ganhar uma comissão, que é a nossa Commission PCT da tabela Employers. Outros funcionários não têm direito a receber comissões. Então, nós temos somente esses funcionários que podem receber uma comissão. Tá certo? Por padrão, quando você utiliza o SQL Developer, vamos executar essa consulta aqui lá no nosso SQL Developer. Olha só. Vou abrir aqui só a parte que me interessa dele, para vocês, tá ok? Só a parte que me interessa. Vou executar aqui o comando, tá? Me veio umas colunas nulos, e aí nós temos aqui uma parte de... eu posso configurar em ferramentas preferências. Isso não cai na prova, mas eu acho legal estar mostrando para vocês. Deixa eu lembrar aqui onde é o caminho. Banco de dados. Ok, vocês vão abrir preferências banco de dados. Avançado. Cadê avançado? Aqui é avançado. Exibir valor em nulo. Né? Então vocês podem, como que você queira exibir valor nulo. Exibir nulo usando cor de fundo. Blue. Tá? Então, às vezes é bom vocês terem uma visãozinha diferente aí de onde entra o nulo, tá certo? Aqui mais um exemplo de valores nulos com expressões aritméticas, né? Então, para as colunas onde o Commission PCT é nulo, o resultado sempre vai ser nulo. Quando houver algum valor, ele atribui o valor referente à sua orientação de como foi feita a sua expressão aritmética. Podem fazer esse select aí. Definindo alias de coluna. Um alias de coluna é para renomear cabeçalho de coluna, usado para cálculos, pode conter as como opcional, é requerido aspas duplas se contém espaços ou caracteres especiais, ou faz diferença entre maiúscula e minúscula.
certo? Então, ao você exibir o resultado de uma consulta, o SQL Developer normalmente usa o nome da coluna selecionada como título de coluna. Então, vai usar o nome para trazer o seu título. Este cabeçalho não pode ser descritivo, portanto, pode ser difícil de entender. De repente, você tem uma coluna com um nome muito complicado, vai estar complicado o seu resultado. Você pode alterar esse título de uma coluna usando o alias de coluna. Especifique o alias após a coluna do select, tá certo? Se o alias que você escolher contiver espaços ou caracteres especiais, ou se fizer distinção de maiúscula e minúscula, aí você tem que acrescentar aspas duplas para ele manter esse padrão do nome, o display, como você queira que ele saia. Tá? Vamos por exemplo aqui. Ficou um pouquinho fora, mas vocês podem fazer esse select, olha só. As name, olha como veio a formatação do name. E se eu acrescentar aspas duplas, que vai me mudar um pouco o formato, vai fazer diferença de maiúscula e minúscula, olha como veio o nome da coluna. Se eu deixar salary vezes 12, minha coluna irá chamar salary vezes 12. Mas como eu coloquei um apelido, um alias anual salary, você tem o resultado desejado devido à utilização de aspas duplas. Tá certo? Operador de concatenação. Linka colunas ou caracteres. É representado por esse conjunto de caracteres. Cria um resultado que é uma expressão de caracteres. Então, executem esse select, aí façam esse select e vejam o resultado. Ele juntou em apenas uma coluna, duas colunas, porque utilizou um operador de concatenação e apelidou em um alias de coluna da tabela employers, tá certo? Um detalhe que pode te prejudicar em prova é se você quiser concatenar alguma coisa com valor nulo, ok? Com valor nulo. Vou concatenar alguma coisa com valor nulo, tá certo? Se você concatenar um valor nulo com uma sequência de caracteres, o resultado será uma sequência de caracteres mais o nulo. Então, se você concatenar last name com nulo, o resultado vai ser o last name mais o nulo, tá certo? Então não faz muita diferença. Isso é da lógica própria de compreensão do comando, tá certo? Literais. Literais, uma literal é um caractere, um número ou uma data incluída em instrução select. Os valores literais de data e caractere devem ser colocados em aspas simples, gravem isso. Cada string de caractere é produzida uma vez para cada linha retornada. O que é mais importante para esse slide é que literais data e caractere devem ser colocadas em aspas simples. Tá certo? Vamos ver no próximo slide como isso funciona. E aqui o exemplo, né? Colocar uma literal. Select last name, concatenei com aspas simples is a, fechei a concatenação de ABID. Então agora olha o resultado com a concatenação. Podem fazer esse select aí, esse comando. Façam sem a concatenação e depois com a concatenação para vocês verem o resultado. Né? Então, literal é uma coisa que você vai adicionar dentro de um comando select. Se for número, não precisa de aspas simples. Se for data ou caractere, aspas simples. Tá certo? Operador quote, vocês podem ter certeza que uma das questões vai ter o uso de operador quote. Tá certo? Então, o nosso operador quote, aqui no slide, deixa eu acertar ele aqui, opa. Eu tenho uma literal, vocês já viram, e estou usando o que aqui, que ele é um operador quote, tá?
que acontece? Nesse nosso problema desse select é que se eu não utilizar o operador coach, ok? Dentro da minha string existe um departments, que é essa aspa simples. E a aspa simples, ela pode ser interpretada como um comando, né, de colocar uma literal, alguma coisa dentro. Como o Oracle faz essa diferença? Acrescentando o operador coach. Ok? Então, ele vai entender que o que tiver dentro dessa sequência aqui de aspas simples não vai ser interpretado como um comando Oracle. Ele não vai dar o erro. Tá certo? Olha só. Se vocês executarem esse select sem operador coach, vai causar um erro. Agora, se vocês acrescentarem o nosso operador coach, ele vai funcionar perfeitamente. Olha só. Departments Manager ID, é isso que está fazendo a nossa literal. Tá vendo? E um detalhe que pode cair em prova e que vai com certeza te prejudicar. Você pode utilizar no operador coach, aqui não precisa de ser, pode ser dessa maneira ou dessa maneira. Ou você pode até colocar uma numeração, 8 e 8, para substituir. Ou qualquer outro tipo de número. Tá ok? Então, toma cuidado, porque às vezes pode vir um operador coach que nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, e olha só, vocês podem trocar isso daqui por um número, ó. Opa, vou subir aqui, apagar e colocar o 9 aqui se eu quiser, tá certo? Ó, olha só, façam esse teste aí. Tem que ser aspa simples. Estou com um problema aqui com o meu teclado. Só que aqui também eu tenho que fechar com a mesma numeração. Então eu posso, pessoal, ter vários caracteres aqui diferentes. Então tomem cuidado com isso, porque isso vai cair alguma coisa na prova. Tá certo? Linhas duplicadas. Então, se vocês fizerem esse select, vocês vão ver que vai trazer linhas duplicadas, exemplo 90, que é só o Department ID da minha tabela. Employers, desculpa. E se eu acrescentar o comando distinct, não quero que traga duplicidade, olha, vocês veem que não tragam duplicidade. Ele simplesmente agrupou os dados. Ok? Então, é um comando muito simples de se usar, a gente pode utilizar por mais colunas, distinct de uma coluna, distinct de outra coluna, se vocês tiverem grupamentos. E uma coisa que é muito interessante, em que vai cair problemas na prova, que ninguém sabe disso, e que em treinamentos normais não é falado, é do comando AL. Ok? O comando AL. Eu posso ter esse seguinte select, olha só. Select all, coluna que eu quero, from a table que eu quero. Tá ok? Se cair esse all na prova, ele é válido. O all, ele é o oposto do distinct. Tá certo? Ele é extremamente o oposto do distinct. Mas se ele for omitido, ele tem um comportamento como se fosse aqui. Tá vendo? Olha só. Ok? Então, tomar cuidado que existem questões que eu já vi de prova que cai o AL. Ninguém sabe desse AL. Não está em alguns treinamentos que você faz, faculdade e outros treinamentos. Eles não explicam esse AL. Mas esse AL pode cair na prova, ele é o oposto do distinct, ele pode ser omitido. Ele sendo omitido, você tem esse resultado aqui. Ou, se você quiser colocar o AL aqui, não tem problema. Tá certo? Então, tomar cuidado, isso é mais uma dicasinha aí da prova, ok? Mostrando a estrutura de uma tabela. Então, se você usar, use o describe, command, ou exiba pelo SQL Developer. Então, se você der um desk, ou
describe o nome da sua tabela, você vai ver a estrutura de como sua tabela foi montada. Ou pelo SQL Developer em Department, você pode estar buscando por aqui. Não cai nada de ambiente na prova, tá ok? Comando desk eu já vi algumas coisinhas assim, mas é muito pouca coisa. Então não deve se preocupar muito. Aqui, somente o exemplo, describe command, tá certo? Tá alguma coisa errada aqui, isso aqui não existe. Describe, desculpa, describe employees, vem a estrutura da minha tabela, tá ok? E agora, para finalizar, vocês vão acessar esses dois formulários do Google. Caso tenha alguma quebra de link, por favor, me envie um e-mail, onde vocês vão fazer, primeiro, o laboratório. A hora que você terminar o laboratório, tem a opção para você verificar as respostas corretas. E o simulado está neste link aqui. Tá certo? Abraços, até a próxima aula.